Fala galerinha do quinto ano, começando mais uma videoaula com o professor Inácio. Hoje o nosso conteúdo, mais uma vez, é o caderno de atividades do PAG de Matemática. A aula de hoje é da atividade número 8. Conteúdo: tabuada de multiplicação e tabuada de divisão, operações de adição com reserva e a operação inversa da adição, a operação de subtração com reagrupamento e a operação inversa da subtração, e resolução de problemas com as 4 operações. Atividade de hoje, nós vamos ver agora que nós vamos precisar do PAG de Matemática, e aqui em cima eu estou mostrando a vocês onde encontrar a atividade de hoje, que é a atividade número 8. Números e operações. Começa aqui nesta página. E aqui vocês vão perceber que vão existir aí várias questões que a gente vai ter como exemplos. Então nós vamos começar aqui, precisando do caderno de matemática, resolução de exemplos. Então nós vamos ter apenas exemplos parecidos com o que vocês vão ter aí no material de vocês, ok? Então vamos começar aqui com a primeira questão. Pede para você completar as duas tabelas dos fatos da multiplicação e dos fatos da divisão por 3 e por 4. Eu coloquei aqui exemplo de 3 e o exemplo do 4. Então, na multiplicação, nós vamos colocar a tabuada da multiplicação por 3. Vamos começar aqui com a tabuada do 3. 3 vezes o 1, que é 3. E a outra opção, de fato, é 1 vezes o 3, que também é 3. Então, nós temos aí apenas um inverso, né? 3 vezes 1 e 1 vezes o 3. Do lado da divisão, nós vamos pegar o resultado, né, da multiplicação aqui anterior, que foi 3, e dividir pelo número da tabuada, que é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. O resultado 3 dividido por 1, que dá 3. Então, nós temos aqui completando o primeiro espaço. No segundo exemplo, nós vamos ter o 3, já que é a tabuada do 3, 3 vezes o 2. Então, nós temos o 3 vezes o 2, que é 6, e o inverso, 2 vezes o 3, que também é 6. Deste lado da divisão, nós vamos então pegar o resultado, que é 6, e dividir o número da tabuada, que é esse. Então, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, e isso é igual a 2. E pegar também o mesmo valor, que foi o resultado aqui, 6. Está aqui ele. E dividir esse número por 2. Por que por 2? Porque é a ordem. A anterior foi 1. Nessa daqui é o 2. Então, 6 dividido por 2, isso é igual a 3. Então, próximo espaço a completar, também da tabuada do 3, eu vou ter o 3 vezes o 3, e isso é igual a 9. Então, o inverso aqui seria a mesma coisa, seria 3 vezes 3. Não precisando colocar, vou colocar aqui só para você saber. Então, 3 vezes o 3, isso daqui é 9. E na divisão, eu vou pegar o resultado, que é o 9, e dividir pelo número da divisão aqui, que é a tabuada de 3. Então, 9 dividido pelo 3, isso também é 3. Ok? Então, aqui você vai completar todos os outros, certo? Eu vou mostrar aqui logo a tabuada do 4, como fazer, e depois a gente completa aqui de uma vez só o restante que ainda falta. Na tabuada do 4 vai ser a mesma coisa. Vou fazer aqui primeiro da multiplicação. Vou pegar 4 vezes o 1 e depois o inverso, 1 vezes o 4.
vai ficar assim, ó. 4 vezes o 1 igual a 4. E o inverso, 1 vezes o 4, também igual a 4. Na divisão, mesma coisa da anterior, na tabuada do 3. Vou pegar o resultado da multiplicação 4. Então, 4. E vou dividir pela tabuada do número, que também é o 4. Então, 4 dividido por 4 é 1. Aqui embaixo, mesma coisa. Vou pegar o resultado anterior, 4, e dividir por 1. Então, aqui nesse primeiro, vou dividir por 1, aqui vou dividir por 2, aqui vou dividir por 3, aqui vou dividir por 4 e assim por diante. Então, 4 dividido por 1 é 4. Na tabuada da multiplicação, eu vou ter então o 4, já que a tabuada é do 4, 4 vezes o 2. Então, ó, a anterior tinha sido 1, agora aqui vai ser o 2. Então, 4 vezes o 2 igual a 8. E o inverso de 4 vezes o 2 é 2 vezes o 4. Ok? E na divisão, vou pegar o resultado aqui, ó, que é o 8. Então, 8 dividido pelo número da tabuada, que é 4. Então, 8 dividido por 4, 8 dividido por 4, isso é igual a 2. E na de baixo, que é esse daqui, eu vou pegar o mesmo valor da multiplicação, que foi 8, e dividir por 2. Por que por 2? Porque aqui tinha sido 1, então aqui é o 2. No próximo será 3. Então, 8 dividido por 2, 4. Na próxima, 4 vezes o 3, que é igual a 12, e 3 vezes o 4, que também é igual a 12. Então, tem aqui só o inverso. Na divisão, vou pegar o resultado aqui, ó, 12. Coloca aqui 12 dividido por quem? Ó? Pelo 4, que é a tabuada do 4. Então, 12 dividido por 4, isso dá igual a 3. E no de baixo, também vou pegar o resultado aqui, ó, 12 dividido por 3. Então, por que 3? Porque aqui vem sido 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui já é 4. Então, 12 dividido por 3 igual a 4. Então, essa sequência, os outros todos vocês vão fazer do mesmo jeito. Eu vou só preencher aqui, ó, para vocês verem aí. Qualquer coisa, vocês podem estar parando o vídeo para olhar com calma todos esses resultados. Então, por que que aqui não tem o inverso? Porque o inverso do 4 vezes o 4 é a mesma coisa, é 4 vezes o 4. Ok? Então, ok, aí vocês podem estar parando o vídeo para tirar alguma dúvida. Próxima questão, questão de número 2. Essa questão pede para você, para saber se uma conta está correta, precisamos fazer a sua operação inversa. Então, faça como o modelo abaixo. Então, nós temos aqui, este é o modelo, que é o mesmo modelo que aparece aí no Python de vocês, na atividade. E nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês esse modelo, mesmo que aparece aí no material de vocês, e vou fazer o exemplo aqui do lado, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede para você somar os 6.535 mais o 1.463. Então, a primeira coisa eu vou fazer essa soma aqui, ó, que já está feita, né? A gente vai só verificar. Então, 5 mais o 3 dá 8. Está aqui o 8. 3 mais o 6 dá 9. 5 mais o 4 dá 9. E 6 mais o 1 dá 7. Então, essa primeira operação, nenhum problema. O resultado foi 7.998. E a operação inversa da adição é a subtração. Então, o que é que vai ser feito? Vou pegar o resultado, aqui ó, o resultado da adição, e colocar ele aqui na primeira, no primeiro andar, né? Vamos dizer assim. Que aqui no caso da subtração, eu vou colocar ele aqui no começo, o 7.998. E abaixo desse valor, eu vou colocar esse valor da segunda parcela da adição. Ó. Então, eu tenho ele aqui. 7.998 é a soma dessas duas parcelas.
E o 1463 é a segunda parcela dessa adição, ela veio para cá. O que é que se vai ser feito com esses dois valores? Nós vamos fazer a subtração. Nós vamos fazer uma subtração e esse resultado aqui embaixo, ele tem que ser igual a esse resultado aqui de cima, igual a esse valor aqui de cima. Se esse resultado for igual a esse de cima, então esta operação que você fez, obtendo esse valor de 7.998, está correto. Se esse valor de baixo for igual a esse de cima. Se tiver algum valor diferente, algum número diferente, então esta operação está errada. Ok? Então, para verificar se esta operação está certa ou errada, nós vamos fazer essa subtração. Então, vamos lá. 8 menos o 3, 5. Ok. 9 menos o 6, 3. Ok. 9 menos 4, 5. Ok. E 6 menos 1, quer dizer, o 7. 7 menos 1, 6. Então, eu tenho esse resultado, deu 6.535. Ok? Então, se esse valor é igual a esse aqui de cima, então a operação que a gente fez inicial, que foi uma adição, está certa. Então, 6.535 é igual... Opa, saiu aqui. Vamos voltar. Pronto. 6.535, ele é igual a 6.535? Sim. Então, esse resultado de 7.998 está correto. Então, eu fiz uma operação para provar que essa adição estava correta. Ok? Então, vou fazer aqui o segundo exemplo. Então, vamos provar novamente, pela operação inversa da adição, que esse resultado que nós vamos obter aqui agora, aqui, é o resultado correto, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer a operação que é mandado aqui. Então, aqui eu tenho o número 3.584 e eu vou somar com o número 2.385. Vamos lá fazendo a operação. 4 mais o 5, 9. Ok? 8 mais o 8 dá 16. Ficam 6 e sobe aqui, 1. 1 mais 5 dá 6. 6 com 3 dá 9. Ok? E 3 mais um 2 dá 5. Então, eu tenho os 5.969 como resultado desta operação. Mas ele pede para a gente fazer a operação inversa. Então, é provar que esta continha que eu acabei de fazer está correta. Então, para fazer a operação inversa, eu vou pegar o resultado dessa operação, que é exatamente esse número aqui, 5.969. Vou colocar ele aqui embaixo. 5.969. E vou pegar o resultado da segunda parcela, que é esse, está preto aqui, e colocar aqui embaixo. Então, é o 2.385. Está aqui ele, 2.385. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer a subtração. Então, vamos lá. 9 menos o 5, o resultado aqui é 4. Ok. 6 menos o 8. Isso não é possível, né? Não é possível porque o 6 é um número menor que o 8. Eu não posso ter 6 e tirar 8 desse 6, né? É impossível. Então, eu vou ter que fazer o reagrupamento. Eu vou ter que reagrupar essa casa aqui das dezenas. Então, para isso, eu vou ter que tirar uma casa aqui das centenas e reagrupar essa casa aqui nas dezenas. Então, eu vou retirar uma casa aqui das centenas. Tinha 9. Quando eu retirei essa casa das centenas, foi uma centena aqui para as dezenas, né? Então, aumentou uma dezena aqui. E aqui, como tinha 9, ficou 8.
Aqui, como tinha 6, ficou agora 16. Então, ó, eu tenho agora o 16 menos o 8. Agora sim é possível fazer a retirada. 16 menos 8, 8. E como aqui agora é 8, eu tenho 8 menos o 3, 5. E por último eu tenho 5 menos o 2, 3. Então, esse resultado ele tem que ser igual a esse. Então, 3.584 é igual a esse? Sim, 3.584. Então, essa operação inicial aqui, ó, essa que eu vou circular, a operação realmente está correta. Então, acabei de fazer ou tirar a prova pela operação inversa que este cálculo realmente está correto. Então, aqui é mais um exemplo que vocês vão fazer aí no material de vocês, ok? Próxima questão, questão de número 3 também, questão idêntica ao material de vocês do PAIC. Eu estou aqui fazendo só a resolução de exemplos, as questões não são iguais, né? São apenas parecidas. O que vão mudar aí, que vai mudar são os valores. Então, questão número 3 diz assim: veja o exemplo de uma aluna do 5º ano que ela representou na malha quadriculada. Então, ela representou aqui esse valor. 6 vezes o 3, e isso é igual a 18. Virando a folha, essa aluna viu a representação de 3/6, ou seja, vamos lá, ela representou 6 vezes o 3, que dá 18. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos olhar aqui a malha quadriculada, onde eu tenho essa representação. Vamos contar aqui os quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho mais 6 embaixo, total de 12. E tenho mais outra fileirinha com 6, que dá um total de 18. Então, 6 vezes o 3, 18. Quando ela virou a folha, virar a folha que ele vai dizer aqui, é colocar essa folha ao contrário. Quando colocou essa folha, virou essa folha, essa representação ela mudou. Ao invés de ser 6 vezes o 3, ela vai estar vendo, ó, 3 vezes o 6. Ou seja, o que mudou foi apenas a ordem, como se você tivesse colocado as linhas na coluna e as colunas nas linhas. Então aqui nós temos uma outra representação. 6 vezes o 3 e 3 vezes o 6. O resultado permanece o mesmo, ok? Esse resultado aqui também é o mesmo, ou seja, também é 18. Então, nós vamos fazer nesse segundo exemplo a mesma coisa. Vamos representar aqui esta operação 6 vezes o 5. Então, eu vou ter 6 linhas com 5 colunas. Vamos fazer isso aqui, ó. Ok, pronto. Eu tenho agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, 6 quadrinhos e 5 colunas. Eu tenho aqui esta representação. O que é que pede na terceira questão? Vamos ver aqui o que é que se pede na questão de número 3. Então, continuação da questão número 3 diz assim, ó: virando a folha, qual fato você vê representado? Então, eu vou fazer esse inverso aqui para vocês, ó. Antes vocês tinham 6 linhas, né? 6 colunas e 5 linhas. Agora nós temos o contrário. Nós temos, ó, 5 linhas, quer dizer, 5 colunas e 6 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente via antes? Ó, 6 vezes 5. E o que a gente vê agora?
5 vezes 6. Então, virando a folha, foi isso que a gente fez. Qual fato se vê representado? 5 vezes 6. Ok. Próxima pergunta diz assim, ó. Pegue uma folha de papel quadriculada, que é essa. Você pode pegar ou então você desenhar. E represente todos os fatos do número 6. Eu não vou fazer todos, eu vou fazer só um aqui para vocês. Então, vou pegar a folha quadriculada e vou fazer um fato do número 6. Então, é como se você pegasse aí fosse fazer a tabuada aqui na malha quadriculada, certo? Então, vou fazer aqui, começando pelo 6 vezes 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 colunas e uma linha. Então, o que eu tenho é 1 vezes 6, ok? Na próxima questão, ele pede assim, ó, em cada representação devem estar 2 fatos. Escreva os 2 fatos. Depois escreva-os e depois cole a folha no seu caderno. Então, é como se você fosse desenhar essa folha e colar essa folha no seu caderno novamente. Certo? Desenhar numa folha à parte e colar no caderno novamente, ou então você pode já fazer direto no caderno, que seria o mais fácil de fazer logo, né? Então você desenha a malha e depois faz essa representação dos fatos. Então vou fazer aqui novamente a malha e a representação desse fato, que foi o fato, o fato inicial, que é o fato inicial da tabuada, 6 vezes 1. Aí vem depois 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4 e assim por diante. Então, ele diz aqui que você escreva os 2 fatos. Então, como eu fiz já do fato da tabuada número 1, né? Da tabuada de 6, fato número 1. Então, eu vou usar o mesmo aqui, ó. Então, é 1 vezes o 6 ou 6 vezes 1. Então, escrevi os 2 fatos, certo? Qual seria o próximo fato da tabuada do 6? Então, seria o 2 vezes o 6 e o 6 vezes o 2. Então, observe que é o contrário, certo? Aí, para responder essa questão, você também deveria fazer essa representação da malha como é pedido, certo? E aí vai, e assim por diante. Então, do próximo seria o 3 vezes o 6 e depois o 6 vezes o 2 seria o outro fato, ok? Então, essa questão, ok, nenhuma dúvida. Próxima questão, também vai servir de exemplo para as próximas questões do material de vocês. Questão número 4 diz assim, escreva os resultados da divisão. Então, para a gente fazer essa divisão, observa que as divisões todas são com o número 5. 5, 5, 5 e o 5. Então, vou fazer aqui a tabuada do número 5. E aí vai ficar mais fácil para a gente, né? Sempre que você for preciso, se você não souber a tabuada, faça essa tabuada na questão e aí vai tornar mais fácil para você, certo? Então, 45 dividido por 5 é uma divisão, mas a gente usa a tabuada de multiplicação, que é a operação inversa. Se torna mais fácil para a gente encontrar o resultado. Então, qual é o número que multiplicado pelo 5 vai dar 45? É só vir aqui na tabuada, está aqui o 45. Então, quem foi o número que multiplicou o 5 para dar 45? Foi o número 9. Então, 45 dividido por 5 é 9. Número 25 dividido por 5. Então, venho na tabuada do 5 e encontro o resultado 25. Está aqui ele. Quem foi que multiplicou o 5 para dar 25? Então, foi o próprio 5. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, isso quer dizer que 25 dividido por 5 é 5. Ok. Próximo item. 15 dividido por 5. Cadê o resultado 15? Está aqui ele, ó. 15. Quem foi que multiplicou o 5 para dar o resultado 15? Ó,
Quem multiplicou 5 para dar 15 foi o 3. Então 15 dividido por 5 é 3, ok? E por último, eu tenho aqui o número 35 dividido por 5. Número 35 dividido por 5, o resultado 35, está aqui ele, ó, 35. Quem foi que multiplicou 35 para dar 5 foi o número 7. 35 dividido por 5, então, é 7, ok? Quarta questão respondida, vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela precisa, né? Preciso dos valores da questão número 4, porque ele diz assim, ó, escreva esses fatos usando a chave. Então aqui eu tenho só o sinalzinho da operação da divisão, mas usando a chave seria isso aqui, ó, ok? Então já coloquei aqui as 4 chaves, já que são 4 itens, e nós vamos fazer esta operação aqui. Eu já tenho ela pronta, eu vou só colocar e explicar. Então tem, ó, 45 dividido por 5 é isso aqui, ó, 45, a chavezinha significa esse sinal, né? Seria os 2 pontinhos aqui, também pode ser representado por essa chave. Então 45 dividido por 5 é o 9. A gente já viu que 5 vezes o 9, ó, dá 45. Então 45 menos 45, o resultado é 0. Então eu tenho como resultado, como resposta, 9. Ok. No item B, 25 dividido por 5. Também já vimos que o 5 vezes o 5 vezes o 5 é igual a 25. Então, 5 vezes 5 é 25. Para 25, não sobra nada. Então, o resultado desta operação é 5. Próximo item, item C, 15 dividido por 5. Já vimos novamente, já vimos também que o número 5 vezes o 3 é 15. Então, 15 vezes, quer dizer, 15 menos o 15, não sobra nada. Resultado da operação, 3. E por último, no item D, eu tenho 35 dividido por 5. Também vimos que 5 vezes o 7 é 35. Para 35 também não sobra nada. Resultado dessa operação, número 7. Então aqui eu tenho a divisão nas questões 4 e 5 expressa de forma diferente. Aqui o sinalzinho da divisão de 2 pontos, aqui usando as chaves. E a gente pode observar que para divisão a gente também usa tabuada de multiplicação. Por isso que a tabuada de multiplicação é tão importante, certo? Porque além de resolver as multiplicações, eu também uso para fazer as operações de divisão, ok? Então é importante a gente saber essa tabuada, né? Já temos essa tabuada na mente, ou se ainda não soubermos, fazer essa operação, fazer essa tabuada, dependendo do valor, né? Aqui foi da tabuada de 5, então você vai precisar saber a tabuada para que você possa fazer as questões sem muita dificuldade, ok? Mais uma questão agora de número 6, envolvendo os problemas. Então nós já passamos por quase todas as questões, faltando só essa. Aqui é uma operação usando algumas operações, né? Usando as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui nós vamos fazer alguns itens que vai servir de exemplo para vocês. Material do Python, ok? Então, o item A diz assim: o Edson tem 28 carrinhos. Ele vai brincar com a mesma quantidade de carrinhos em 3 pistas diferentes. Quantos ele colocará em cada pista? Então, quantos carrinhos ele vai usar em cada pista, e ainda pergunta quantos vão sobrar. Então, ele vai usar uma certa quantidade e vai sobrar ainda alguns. Ou pode ser que não sobre nada, né? Isso aqui seja só uma pegadinha, certo? Mas vamos ver se realmente vai sobrar alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma divisão. Por que divisão? Porque ele diz que ele tem 28 carrinhos e ele não vai usar todas,
ele vai dividir essa quantidade em 3 pistas diferentes. Então, pelo que é dito, já dá para perceber que nós temos uma operação de divisão. Então, vou pegar aqui o 28 e dividir por 3. Então, 28 dividido por 3. Então, seria bom que a gente fizesse a tabuada do 3 para poder fazer esta questão, certo? Então, tabuada do 3 já está aqui, já está prontinha, já coloquei para vocês. Então, tem tabuada do 3, então 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, toda ela, todos os resultados. Então, vamos lá. Quem é o número que multiplica o número 3 para dar 28? Então, vamos ver aqui. Quem foi que multiplicou o 3 para dar 28? Opa, o número 28 não aparece aqui, ó. Não aparece. Tem alguma coisa errada? Não, tá tudo certo. 3 vezes 9 é 27. E 3 vezes o 10 é 30. O 28 está aqui, ó, nesse intervalo. Mas não tem nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 28. E agora? Então eu vou pegar um número que mais se aproxima. Eu não posso pegar um número depois do 28, né? Tenho que pegar o número antes. Então, quem é o número antes? Ó, esse número aqui, o 27. Então, quem foi que multiplicou 3 para dar 27? Foi o 9. Então, vou trazer o 9 para cá. Ó, 9. E agora eu faço essa multiplicação. Quanto é 3 vezes 9? Já vi que é 27. Para 28, está faltando quanto? Então, 28 menos 27, está sobrando 1. Então, já posso dizer que ele vai usar 9 carrinhos, né, ó, nessas 3 pistas. Então, a primeira resposta para a primeira pergunta é 9. Então, vamos ver aqui a pergunta. Ó, quantos ele colocará em cada pista? 9. Então, ele vai usar 9 carrinhos em cada pista. Quantos vão sobrar? Bom, vai sobrar 1. A gente acabou de ver que ele vai usar 9, mas sobra 1. Então, ou seja, ele usou 27. Como são 28, então 1 ele não vai usar. Então, questão número 6, o item A está respondido. Vamos para o item B. No item B diz assim: o total de km aqui é quilômetros, né? É uma distância, é uma grandeza de distância. O total de quilômetros que um ciclista pedalou em 3 dias foi de 332 km, ou seja, 332 quilômetros. Em 3 dias, esse ciclista pedalou 332 quilômetros. No primeiro desses dias, ele pedalou 105 quilômetros. Então, no primeiro dia, pedalou 105. E no segundo, ele pedalou mais um pouquinho, ó. Pedalou 112, quer dizer, 118 quilômetros. A pergunta é: quantos quilômetros esse ciclista pedalou no terceiro dia? Então, eu sei que no primeiro ele pedalou 105, no segundo ele pedalou 118 e o terceiro ele não disse. É isso que eu quero descobrir. Mas eu sei que no total ele pedalou 332 quilômetros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a operação de adição com o primeiro e o segundo dia. Eu vou pegar aqui, ó, o valor de 105, que ele pedalou no primeiro dia, e o valor do 118 que ele pedalou no segundo dia, e fazer a operação de adição, que você já viu aqui o resultado, 223. Então, no primeiro e no segundo dia, nesses 2 primeiros dias, ele pedalou 223 quilômetros. Sabendo que ele pedalou 332 quilômetros,
menos o que ele pedalou no primeiro e no segundo dia, que foi 223, subtraindo isso daqui, eu vou obter 109, ou seja, 109 é o valor que ele pedalou no terceiro dia, que ele não disse aqui. Então, isso seria a minha resposta. Então, 332 é o total, menos o que ele pedalou no primeiro e no segundo dia, 223, eu tenho 109. Então, eu posso dizer que ele pedalou no terceiro dia 109 km, 109 quilômetros. Ok? Espero que tenha ajudado a servir aí essas questões como exemplo para o material de vocês do PAEC. Peço que vocês enviem as atividades do dia de hoje para os referentes professores de português e de matemática do quinto ano A, professor Inácio, do quinto ano B, professor Gleidson, do quinto ano C, professora Mônica, e do quinto ano D, professora Rosemary. A partir desse momento eu vou estar disponível aqui para vocês me fazerem as perguntas necessárias para que, se tiver alguma dúvida, eu possa estar respondendo no momento pelo WhatsApp, ok? Então eu quero agradecer a atenção de vocês e até a próxima aula.